Em nosso estudo de hoje, a lição 73 do livro Justiça Divina, e tem por título Experiência Religiosa. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiros, a vida heróica, articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração, assim também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para suas boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se para garantir o prestígio do evangelho passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos, se para favorecer a causa da Boa Nova resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhe passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se para preservar-se na grande crise tivesse provocado o entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto ao povo. Em vez disso, vemos-la a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluir-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos sem cogitar o bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. É interessante hoje o Emmanuel iniciar o seu estudo falando que deploramos as calamidades de que o materialismo se faz nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa. Nós vivemos um momento de muito abuso do ponto de vista religioso, principalmente através da Santa Inquisição da Igreja Católica. E chega um momento na França em que você tem liberdade de pensamento, e essa liberdade de pensamento ela foi conquistada por muito sangue. Quem estuda a Revolução Francesa sabe que ali teve muita gente na guilhotina. E se a gente fizesse uma comparação, o que aconteceu na Revolução Francesa seria como se invadissem ao mesmo tempo aqui em Brasília o Congresso Nacional todo, o STF todo e também o Palácio do Planalto. Pusesse os três poderes, acabasse com os três poderes e começasse tudo de novo do zero. E aí o que acontece? Começa a liberdade de pensamento, e com aquela liberdade de pensamento é natural que os primeiros homens tivessem o seguinte raciocínio: já que a gente foi tolhido esse tempo todo pela religião, agora não quero mais nada com a religião, e que enveredasse por um caminho do materialismo. Mas aí, junto com esse materialismo, o que acontece? A voz dos espíritos vindo junto, falando: olha, mas não pode deixar o caminho religioso de lado. Não é porque abusaram do lado religioso que a gente vai deixar esse lado religioso e deixar que o materialismo tome conta e comece a influenciar as pessoas para esse campo tenebroso que leva as pessoas a praticarem o prazer a todas as formas possíveis, e quando encontra uma dificuldade maior, uma doença, por exemplo, a pessoa, como não tem nada para esperar, se socorre do suicídio, do engano do suicídio. Enfim, a gente sabe quais são as consequências deploráveis do materialismo. Então o Emmanuel chama a atenção que a gente precisa buscar o retorno à fé religiosa. Porém, ele vem chamar a atenção de uma coisa, ele vem falar para a gente o seguinte: não é buscar esse lado religioso somente através dos estudos. A gente até sabe que conhecereis a verdade vos libertará, e que a gente precisa sim do estudo constantemente, mas principalmente, vamos lembrar
com Bezerra de Menezes, que o doutor Bezerra de Menezes, ele diz que essa etapa que a gente está vivendo atualmente é a etapa da maioridade das ideias espíritas, e que chegou a hora da gente tirar do papel todas essas informações e trazer para os exemplos vivos de nossas vidas. Então, chegou a hora mesmo que a gente tem que fazer um esforço muito grande e lembrar que até o Espírito de Verdade, que fala lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhecereis o verdadeiro espírita, é pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Isso aí, quem falou foi o Espírito de Verdade, está lá no Trabalho Homem de Bem, o verdadeiro espírito, sede perfeitos, o capítulo, o texto é o bom espírito. A gente tem que começar a trazer isso para dentro da gente. A gente não pode deixar fugir isso de lado em momento algum. A gente vai ter os nossos deslizes, e esses deslizes agora, com o auxílio luxuoso aí do estudo diário, ele vai fazer com que o tempo todo a nossa consciência acuse quando a gente estiver tomando o caminho equivocado, e que nos convide a voltar para o caminho correto, entendendo, nós somos humanos, erramos, vamos errar muito ainda, tem muita coisa que a gente vai errar. Mas a partir de agora, cada vez mais a gente vai acertando, cada vez mais a gente vai deixando esse lado sombra, e a gente sabe que para largar esse lado sombra tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, e não foi à toa que Jesus, ele mesmo diz que muitos os chamados, poucos os escolhidos, que a porta da perdição é larga, a porta da salvação, né, é mais difícil de ser alcançada. Então o Emmanuel, ele, para poder estar emoldurando o texto dele, ele vem falar para a gente, apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica, articulamos cruzadas, ele utiliza até o termo que era usado, né, as guerras das cruzadas, mas agora é de rearmamento moral, não é mais de belicismo. E ao mesmo tempo ele fala, encarecemos a redenção dos costumes. Mas é contraditório aconselhar uma estrada e seguir noutra. Aí ele faz a comparação, né, que os engenheiros daqui a pouco eles formam engenharia, mas daqui a pouco eles estão dando aula também, os mecânicos também, e depois faz uma comparação com Cristo também. Você imagina se o Cristo ficasse só nesse campo aí da teoria. Pelo contrário, a gente vai ver, olha bem o que é ser cristão, a gente precisa estar o tempo todo pensando nisso, o tempo todo. Amparar os homens sem os escravizar às ilusões. Prestar serviço aos homens sem se conluiar com os homens em desserviço de Deus. Esclarecer sem impor. Não tem imposição, tem respeito, tem livre-arbítrio. Tem assim, se você quiser esgotar todas as formas possíveis de sofrimento, você vai ter o livre-arbítrio para isso. Mas a hora que doer demais, a gente vai lembrar que Jesus fala assim, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Hoje estamos tendo aqui o auxílio luxuoso do canto de um Flamengo. Estamos em Juiz de Fora nesse momento. Participação do Flamengo aqui junto com a gente. E aí o que acontece? Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Mas, para abolir essa tirania da negação que tem, a gente precisa viver a fé. Eu estou sempre defendendo com meus amigos, né? As pessoas às vezes confundem você ser uma pessoa religiosa com você ser uma pessoa chata. Vocês me desculpem, que até a palavra, né? Você tem um capítulo do Evangelho maravilhoso, o homem do mundo. Eu posso participar de tudo do mundo. Eu posso gostar de futebol como eu gosto, eu posso gostar de rock como eu gosto, eu posso participar desses eventos todos que tem sociais, mas trazendo essa ideia da imortalidade da alma comigo, trazendo a ideia da lei de causa e efeito, levando a certeza de que a gente pode fazer a diferença nesses momentos em que a gente está convivendo, em convívio com os nossos exemplos, muito mais do que com palavras, e aproveitando principalmente para entender que a melhor maneira da gente estar, vamos usar a palavra aqui, pregando, esclarecendo, é no olho a olho, principalmente naqueles momentos da vida cotidiana. Não existe momento melhor de se falar de imortalidade da alma quando você está diante de alguma pessoa que está doente ou que terminou de perder um ente querido. Você vai estar alimentando a fé e mostrando que tudo que acontece com a gente tem uma razão, está tudo servindo como prova ou como expiação para nos tornar mais fortalecidos e para nos impulsionar no caminho do progresso.
Então, que Jesus nos abençoe mais uma vez. A gente agradece ao Emmanuel pelo esclarecimento e mãos à obra.